Tiago, capítulo 1, do verso 2 ao verso 4. Assim diz a palavra do nosso Deus: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Oremos. Querido Deus, estamos aqui para te adorar, para te bendizer, para glorificar o teu nome. Somos a tua igreja, espalhados em nossas casas, somos a igreja de Cristo, casa espiritual do Senhor, chamada neste momento para te bendizer e te glorificar. E agora, Deus, isso será feito com a exposição da tua palavra. Que o Senhor nos oriente e que sejamos edificados nesta hora. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Há 3 meses atrás estávamos nós na virada de ano com santas expectativas, acreditando que 2020 seria um ano maravilhoso, ou pelo menos torcendo por isso. Queríamos, sonhávamos, criamos inúmeras expectativas a respeito de 2020. Nós que moramos no Rio de Janeiro, inauguramos o ano com uma água com problema. Aos poucos essa água foi melhorando, alguns dizem que já está boa, e agora que a água está quase boa, temos aí uma pandemia nos assustando. E às vezes achamos que tudo aquilo que pensamos e a expectativa que criamos na virada de ano, torcendo, orando para que 2020 fosse um ano mais tranquilo, as coisas, os acontecimentos nos mostram que esse ano também é um ano onde teremos desafios. Em algum momento a gente vai aprender que a vida é um desafio. Viver é um constante desafio. E a palavra de Deus nos mostra isso com muita clareza. Por isso, nós precisamos nos atentar para as nossas expectativas. A palavra expectativa vem do latim expectare, que designa a condição de alguém que tem esperança em algo que foi baseado em promessas ou visibilidade de se tornar realidade. Expectativa é quando nós acreditamos que algo pode acontecer. Alinhamos as nossas expectativas de acordo com a realidade. MacDonald, ele escreve o seguinte a respeito das nossas expectativas: as respostas às minhas orações nem sempre coincidem com as minhas expectativas. O problema certamente está em minhas expectativas. Tiago nos convida para alinhar a nossa expectativa com os propósitos de Deus. E é isso que eu quero falar com os irmãos nesta noite. Precisamos alinhar as nossas expectativas com os projetos de Deus. As nossas expectativas, elas não podem estar fundamentadas num pensamento positivo que muitas vezes a sociedade tem. Não é o fato de você imaginar um ano maravilhoso que o ano vai ser maravilhoso. Não é o fato de você desejar alguma coisa que essa alguma coisa vai acontecer. Na verdade, nós estamos sujeitos a inúmeros acontecimentos que estão fora do nosso controle e que extrapolam a nossa vontade. E nós estamos diante de uma situação assim, que está atrapalhando não só as nossas expectativas, como a expectativa de milhões de pessoas. O quanto essa pandemia, esse coronavírus tem abalado a sociedade no mundo inteiro. Quantos milhões de dólares já não se perdeu? Quantos projetos estão correndo o risco de serem frustrados? Mas é em momentos como esse que, como igreja, nós somos chamados a alinhar as nossas expectativas com o propósito de Deus. Tiago está escrevendo aqui no ano 44 depois de Cristo. A palavra Tiago, o nome Tiago, no grego Jacobos. Esse Tiago aqui não é o apóstolo. Esse Tiago aqui é o meio-irmão de Jesus, que se tornou um grande líder na igreja de Jerusalém. Enquanto Jesus estava aqui na terra, esse Tiago nem convertido era. Lá em João capítulo 7, versículo 5, vai dizer que nem mesmo seus irmãos criam nele. Ou seja, esse Tiago não cria em Jesus enquanto Jesus estava aqui. Ele não cria que Jesus era o Messias, o Salvador, o Redentor. Ele se tornou crente depois que Jesus aparece para ele. Quem nos conta isso é Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 7, o apóstolo diz: depois
que Jesus ressuscitou, ele foi visto por Tiago, seu irmão, mais tarde por todos os apóstolos. Tiago era um homem piedoso. Eusébio, de Cesareia, historiador do IV século, ele vai escrever e citar um outro historiador chamado Hergésipo, que relata a respeito de Tiago o seguinte, que Tiago costumava entrar sozinho no templo e podia ser encontrado ajoelhado, orando por perdão para um povo, de modo que seus joelhos tornaram ásperos como os joelhos de um camelo. Esse Tiago, que não cria em Jesus, seu meio-irmão, enquanto estava aqui na terra, se torna um homem piedoso, que vivia na casa do Senhor, intercedendo pela conversão da nação de Israel. O livro de Tiago, a epístola de Tiago, pode ser dividida em duas partes. A primeira parte, capítulo 1 e capítulo 2, tem 53 versículos. A segunda parte, do capítulo 3 ao capítulo 5, tem 55 versículos. Então é uma divisão muito precisa. Na primeira parte, Tiago vai tratar sobre a perseverança e a fé. Na segunda parte, Tiago vai tratar de questões mais práticas, como, por exemplo, o controle da língua, a submissão ao Espírito Santo, paciência, perseverança na oração. Ele apresenta um assunto resumidamente e depois ele trabalha esse assunto. E aqui no texto que nós lemos, Tiago está falando a respeito de uma vida marcada pelo crescimento, pela maturidade. E aí, se nós queremos uma vida marcada pelo crescimento espiritual, nós precisamos alinhar as nossas expectativas com os propósitos de Deus. E por isso eu quero propor o seguinte tema para pensarmos hoje à noite: uma expectativa estabilizada. Como podemos ter uma expectativa estabilizada que não depende das variações, que não depende das questões que acontecem ao nosso redor? Como a nossa expectativa pode estar alinhada aos propósitos de Deus? Uma expectativa estabilizada, ela vai produzir alegria no seu coração, mesmo diante da provação. É isso que Tiago diz no versículo 2 do capítulo 1. Ele fala: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Esse versículo já nos informa vários elementos importantes para enfrentarmos dias como esses. Os judeus, os cristãos que haviam convertido, judeus cristãos que haviam convertido em Jesus, eles estavam enfrentando um momento muito difícil, porque eles estavam sendo expulsos das suas casas, e eles estavam ficando sem as suas posses, eles eram explorados pelos ricos, eles eram difamados por causa de Cristo, e Tiago então começa chamando esse povo para exercer a alegria. Parece um pastor desconectado com a realidade do povo. O povo está preocupado, o povo está sofrendo, o povo está perdendo as suas posses, o povo está vivendo um momento de desestabilidade, e ao escrever para esse povo, Tiago convoca esse povo para desenvolver a alegria na provação. Parece paradoxo, mas eu tenho uma notícia para você: o Evangelho é paradoxo. O Evangelho é paradoxo. Se nós olharmos essa teologia de alegria na provação, ela não está apenas aqui no livro de Tiago. Você vai encontrar essa teologia sendo desenvolvida pelo apóstolo Paulo. Você vai encontrar essa teologia sendo desenvolvida pelo apóstolo Pedro, quando escreve no capítulo 1, versículo 6 de 1 Pedro: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Ou seja, precisamos ter um coração alegre, independente das circunstâncias, mas isso só vai acontecer se tivermos uma expectativa estabilizada. É claro que Paulo, Pedro e Tiago não tiraram essa ideia deles mesmos. O próprio Jesus Cristo nos ensinou isso, quando ele diz lá em Mateus capítulo 5, verso 11, bem-aventurados, ou seja, felizes quando vocês forem injuriados, perseguidos, difamados por causa do meu nome. Ou seja, quando nós trilhamos com Cristo, nós não temos outra saída, senão uma vida marcada pela alegria. E não há circunstância externa capaz de tirar essa alegria, a não ser
que nós estejamos com as expectativas equivocadas. A expectativa estabilizada, ela produz esta alegria. E aí o texto vai dizer que a alegria é essa. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria. A ideia aqui no grego de toda alegria é, meus irmãos, tende por motivo uma alegria absoluta. Nada pode remover a alegria do crente. Mas para nós desenvolvermos essa alegria, nós precisamos estar conectados com aquele que é a fonte da alegria. Nós precisamos explorar uma relação com aquele que jamais nos frustra, jamais frustra as nossas expectativas. O que está acontecendo no momento, para o mundo, pode produzir desespero, mas para nós precisa produzir serenidade, paz, conforto, segurança e alegria, por uma razão muito simples. Nós conhecemos o nosso Deus, nós sabemos quem Ele é, ou não. A grande pergunta que surge agora é essa: será que o meu Deus cuida de mim em toda situação? A ideia das provações é exatamente essa: provar a fé do crente. Provar a fé do crente. Uma vez que a provação vem e tira a nossa alegria, ela revela que a nossa alegria estava fundamentada, estava apoiada em elementos ou em propostas desse mundo que não são estáveis, são instáveis, frágeis. Mas quando a provação vem e a igreja persiste, tendo paz, serenidade, alegria, isso mostra que esta igreja estava fundamentada nos pilares da palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a expectativa estabilizada, além de produzir alegria na provação, ela também produz perseverança. Olha o que diz o versículo 3: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Qual é a base para a alegria nas adversidades? Como pode nós desenvolvermos uma teologia com uma aparência paradoxal tão nítida? Como pode ter alegria nas provações? O texto responde: a provação da fé é um elemento fundamental para a produção da nossa perseverança. E a perseverança é que vai produzir em nós um processo de purificação. Não tem como você crescer em alguma coisa sem sofrimento, sem dificuldade. Não tem como desenvolvermos a nossa espiritualidade se no meio do caminho não tivermos adversidades. A fé precisa ser exercitada de maneira ativa. E eu não tenho dúvida, se o coronavírus tem o propósito de manifestar o juízo de Deus na terra, como foi muito bem falado hoje de manhã pelo reverendo Leonardo, o coronavírus também tem um propósito muito claro, que é produzir em nós uma confiança ainda maior no Senhor. É um convite para os crentes desenvolverem a salvação, como diz o apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Nós somos chamados para vivermos em perseverança. E não faltam exemplos na Bíblia para isso. Podemos começar com Jó. Jó tinha uma vida estável. Jó estava feliz. Jó era um homem próspero. Os negócios de Jó iam muito bem. Jó era um homem rico, sua família estava festejando e de repente Jó é convidado a passar por um período de provação. E nós conhecemos essa história e sabemos como ela termina. Ela termina Deus abençoando ainda mais a vida de Jó, ao ponto do servo do Senhor dizer: antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Agora os meus olhos te veem. Mas nós podemos citar outros exemplos, como Abraão. Abraão foi alguém separado por Deus, para a partir dele surgir a nação essa que iria receber o Messias. Mas num determinado momento da sua jornada, Abraão ouve de Deus que ele seria pai de uma grande nação, mas sua mulher não poderia ter filho.
Depois Deus cumpre a promessa. Só que quando o filho de Abraão, Isaque, está ali na adolescência, Deus chama Abraão para sacrificar o seu filho. E mais uma vez, nós temos a manifestação da provação na vida de Abraão. É claro que ele não sacrificou. Deus queria ver a fé daquele homem, e a fé dele se manifestou diante da provação. Poderíamos falar da história de José, vendido pelos irmãos, levado para o Egito, preso algumas vezes. Parecia que a vida dele estava marcada por inúmeros problemas, traumas e dificuldades, mas nós vimos que Deus tinha um plano na vida desse homem. O mesmo poderíamos falar de Moisés, separado por Deus para libertar o povo do Egito, levar esse povo para a terra prometida, e Deus sustenta o seu povo sob a liderança de Moisés por 40 anos no deserto. O Deus que sustenta o povo no deserto por 40 anos. O que é um coronavírus para ele? Ele há de sustentar o seu povo, ele há de cuidar da sua igreja. Poderíamos falar de Davi, as inúmeras batalhas que Davi teve, os medos que rondaram o coração de Davi, mas ele sempre termina adorando a Deus pelo livramento, pela proteção, pelo cuidado e pelo sustento. Os profetas, mas nenhum exemplo se destaca mais do que o próprio Jesus, homem de dores e que sabe o que é padecer. Jesus perseverou na sua missão, cumpriu o seu propósito, mesmo diante de provação, diante de tentação, de ciladas, de dificuldades. Jesus cumpriu o seu propósito. Precisamos entender o que é perseverança. Perseverança não é resignação, porque a resignação ela pode focar na derrota. Um indivíduo resignado, ele pode achar que simplesmente ele abriu mão, ele se entregou, ele é um derrotado. Perseverança não é desamparo aprendido. Desamparo aprendido, eu acho que eu já disse alguma vez sobre isso aqui. Existe uma técnica na psicologia comportamental do ratinho. Você coloca duas caixas, né? E ali você coloca um escape no meio das duas caixas. Para o ratinho, você coloca o ratinho numa das caixas, e nessa caixa você consegue dar choque na base dela. E aí quando você dá o choque na base dessa caixa, o ratinho vai ficar desesperado por causa do choque, até ele encontrar a válvula de escape, o lugar da onde dá para ele passar para o outro lado. E aí a técnica é essa, né? Você dá choque, eu nunca fiz isso, né? Mas há quem faça. Dá o choque na base da caixa, o ratinho fica desesperado, ele acha a rota de fuga. E aí ele corre para o outro lado que não tem choque. E aí eles colocam o ratinho de novo e dão o choque, e o ratinho já descobre qual é a rota de fuga, e ele já pula para o outro lado. E aí eles colocam até o ratinho ficar treinado a escapar daquele choque. Só que aí, o que eles fazem? Eles tampam a rota de fuga. E dão um choque. E quando o ratinho vai tentar fugir, a rota de fuga está tampada. E ele não tem para onde correr. E ele fica então desesperado ali por algum momento, até que o ratinho descobre uma maneira de sofrer menos. Ele deita de costas e fica paralisado, porque não tem como ele fugir daquele choque, mas tem como ele aliviar a dor daquele choque. E como essa parte do rato, né, as costas dele é onde tem mais pelo, é a maneira dele ter menos choque possível. E ali ele fica paradinho. Isso é chamado de desamparo aprendido. E nós temos momentos assim na nossa vida. Nós estamos diante de um momento desse. O planeta Terra está diante de um momento desse. Nós não temos uma rota de fuga para o coronavírus. Não tem vacina. Não tem o que fazer. Só nos resta uma coisa: deitar. Deitar em nossas casas, ficarmos paralisados, esperando que alguém desligue essa máquina que está dando choque. Tem muita gente trabalhando, muitos médicos, muitos cientistas, tentando produzir uma rota de fuga. E como crentes nós temos que orar por todos esses. Muitos laboratórios tentando criar uma vacina. Nós podemos orar pela rota de fuga.
Agora, perseverança não é desamparo aprendido, não é ficar deitado, sem saber o que fazer de maneira passiva. Isso é desamparo aprendido. Perseverança é outra coisa. Perseverança é uma postura ativa, focada na vitória. Porque o crente, diferente desse teste que é feito com ratinhos, que demonstra o que é um desamparo aprendido, o crente sempre tem uma rota de fuga. E a palavra de Deus é o livro que mostra isso para nós. Deus é o nosso escudo, é a nossa fortaleza, é a nossa rocha, é a nossa proteção, é o nosso sustento, é o nosso amparo, é o nosso protetor, é o nosso baluarte. Por isso não temeremos, porque nós temos uma rota de fuga, e o nome dessa rota é Jesus Cristo, e por isso podemos tranquilizar os nossos corações, e podemos continuar alegres, porque a perseverança, ela é ativa, e ela está focada na vitória. Por isso, irmãos, uma expectativa estabilizada, ela produz alegria na provação. E ela produz alegria na provação, mas também produz a perseverança. Só que essa expectativa estabilizada, ela também vai produzir a maturidade, que é o versículo de número 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Deus tem um projeto. Deus tem um projeto para a minha vida. Deus tem um projeto para a minha família. Deus tem um projeto para a Igreja da Gávea. Deus tem um projeto para a cidade do Rio de Janeiro. Deus tem um projeto para o Brasil. Deus tem um projeto para o mundo. Nada acontece no planeta Terra sem a autorização de Deus, sem a permissão de Deus. Deus tem muitos projetos. E os projetos de Deus possuem muitas facetas. E talvez nós devemos nos perguntar, não o que Deus quer com o mundo diante dessa situação que estamos vivenciando. Podemos nos perguntar isso, mas talvez a pergunta que não pode calar dentro de nós é: qual é o projeto de Deus para mim? O que esse coronavírus tem a ver com a minha fé? Aliás, nosso problema não é só coronavírus, né? Temos inúmeros problemas. Estão tentando fazer dele um problema, mas não. Quem está enfermo com outras doenças, continua enfermo com essas outras doenças. Quem está precisando de trabalho no Brasil, continua precisando de trabalho no Brasil. Quem está enfrentando dificuldade na família, continua enfrentando dificuldade na família. Ou seja, nós vivemos num mundo marcado por inúmeros problemas. E Deus tem um projeto com todos esses problemas que nos atingem. E o projeto de Deus é produzir em nós maturidade. É isso que o texto fala aqui no versículo 4. A perseverança deve ter uma ação completa. E a perseverança tem como proposta produzir em nós o aperfeiçoamento e a integridade, para que sejamos em nada deficientes. Tudo tem seu tempo de maturação. E Deus usa as provações para nos amadurecer. O alvo é esse. E a pergunta que surge aqui no versículo 4 é: mas o que é maturidade? Maturidade, à luz das Sagradas Escrituras, é amar a Deus sobre todas as coisas e amar todas as coisas de acordo com o amor que nós temos para com Deus. Eu amo a Deus e a partir desse amor eu defino os outros amores da minha vida. Eu amo a Deus sobre todas as coisas e eu defino o meu amor para com a minha família. Eu amo a Deus sobre todas as coisas e eu defino o meu amor para com a igreja, para com o meu trabalho, para com tudo que me cerca. Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É disso que o texto está falando. Maturidade é quando Deus é o nosso bem maior. Maturidade é quando eu quero Deus e nada mais. Maturidade é quando tudo na minha vida se resume a um relacionamento intenso com Deus. E não tem nada que nos joga para mais perto de Deus do que
as provações. As provações, elas fazem o nosso barco chacoalhar. E quando o barco perde a sua estabilidade, a gente vai lá acordar Jesus Cristo como os discípulos fizeram. Mestre, nós vamos morrer, mestre. E Jesus acorda, acalma aquele mar, acalma a tempestade e diz o que para os discípulos? Homens de pequena fé. Jesus está conosco no barco. E a grande pergunta é: o quanto nós estamos usufruindo da sua companhia? Essa é a grande pergunta. O quanto nós estamos usufruindo da sua companhia? Recebemos um toque de recolher. Recebemos um toque vindo de autoridades, dizendo que a gente precisa ficar nas nossas casas. E não tem hora melhor para repensarmos a nossa relação com Deus do que no momento quando somos convidados a nos recolher. Entramos numa pandemia. E a pergunta é: como vamos sair dela? Muitos estão trabalhando para trazer a solução para o problema, mas a minha pergunta é outra: como você vai sair espiritualmente? Quando tudo isso passar, porque a provação passa, essa é a nossa esperança. Quando tudo isso passar, como estará a sua fé? Como estará a sua relação com Deus? Como estará a sua confiança? Ou será que você ainda se enquadra como alguém que ainda não tem Jesus? Orgulhoso, arrogante, achando que os homens vão trazer solução para isso. Nós não fazemos parte desse time. Quem vai trazer solução para isso é o nosso Deus. Mas a pergunta é: quem é esse Deus para você? Como é que você vai sair dessa provação? A nossa oração é para que você saia mais forte. A nossa oração é para que você saia com as suas expectativas estabilizadas. Expectativa estabilizada implica em confiar em Deus diante das adversidades. Expectativa estabilizada implica em descansar o coração quando nós aparentemente não temos uma rota de fuga. Eu e você temos uma rota, e a rota se chama Jesus. Recolhidos então, iremos buscar a sua presença, o seu amparo, a sua direção, o seu descanso. E certos estamos de que seremos acolhidos por Ele, cuidados pelo bom pastor, aquele que supre todas as nossas necessidades e aquele que derrama da sua graça, do seu amor, do seu cuidado em nossos corações. Que possamos ter a nossa expectativa orientada por Deus. 2020 começou, não começou fácil, mas a vida não é fácil. A vida nessa terra é uma tentativa constante de tirar o nosso sorriso e a nossa alegria. Mas o texto começa dizendo que a nossa alegria está em Jesus Cristo. A nossa alegria está em Deus. E essa alegria nunca será tirada do nosso coração, porque aquele que colocou é maior do que tudo e do que todos. Se a igreja sofria naquele período, e se nós temos as nossas adversidades hoje, tanto lá quanto aqui, podemos ter a certeza de que existe um Deus que supre as nossas necessidades e cuida dos nossos corações em tempos difíceis. E à medida que conhecermos esse Deus, a nossa maturidade aumentará e teremos ainda mais alegria quando enfrentarmos as provações e as adversidades do dia a dia. Que o nosso Deus nos ajude a estabilizar as nossas expectativas, priorizando-o nas nossas vidas. Amém? Vamos orar. Querido Deus, louvamos e bendizemos o Teu nome. Obrigado porque esse texto de Tiago nos ensina que a provação tem um propósito: produzir perseverança. A perseverança tem um propósito: desenvolver a nossa maturidade. Provação, perseverança, maturidade tem como finalidade estabilizar as nossas expectativas, orientar as nossas expectativas, que as nossas expectativas estejam alinhadas aos Teus projetos. E aí, Senhor,
ficaremos tranquilos, seguros, sossegados, porque cremos que tem um Deus que cuida de nós e que nenhum mal vem nesta terra ou até mesmo na nossa própria vida fora do teu controle. O Senhor está no controle de todas as coisas, e quanto mais eu conheço o Senhor, quanto mais nós nos relacionamos com o Senhor, mais maduros nos tornamos, mais perseverantes nos tornamos e mais alegres seremos diante das provações. Que o Senhor nos ajude nesse processo, nos oriente e nos sustente, para a honra e glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém e amém.